Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A violência contra os idosos tem sido uma preocupação constante no Brasil nos últimos anos. Somente nos primeiros 5 meses de 2024, o número de denúncias de violência ultrapassou 70 mil, quase 9 mil delas somente em Minas Gerais. O número é 28% maior que no mesmo período de 2023. No mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o Panorama propõe uma reflexão sobre o que pode ser feito para frear essa tendência de crescimento nas denúncias, quais as causas e os efeitos desse comportamento e como identificar se uma pessoa idosa está sendo vítima de maus tratos. A violência contra os idosos é o tema do Panorama que começa agora. Eu recebo aqui no estúdio a médica, geriatra e consultora da Organização Mundial de Saúde para cuidados de longa duração, políticas públicas e envelhecimento, Carla Giacomin. Carla, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Carla, eu queria começar te perguntando o seguinte: essa discussão em relação à violência contra os idosos, ela tem sido muito presente aqui no Brasil. A minha pergunta é, a gente está com essa discussão mais presente, mais constante, por causa justamente do nosso envelhecimento da população nesse momento? Ou é algo que já vem sendo discutido aí mundialmente, é uma preocupação que está sendo tida não só no Brasil, como pelo mundo inteiro? Não, o mundo inteiro está preocupado com relação à violência contra a pessoa idosa, com relação à violência como um fenômeno geral, né? Contra a pessoa idosa está sendo até, internacionalmente já existe há muito tempo. No Brasil é mais recente. Por exemplo, no Atlas de Violência do IPEA, que lançou em 2024, aparece pela primeira vez a questão da violência contra a pessoa idosa. O Brasil sempre se preocupa mais na violência contra os jovens, né? O que também é explicado. Mas com o envelhecimento da população e com o empobrecimento das famílias, com as questões relativas a sofrimento mental, a dependência química, tudo isso favorece que haja mais violência doméstica e, no caso das pessoas idosas, estando elas em casa, também aumenta o risco de violência. Ou seja, seria uma coisa meio que agregada, uma coisa junto com a outra. É um fenômeno que é transversal, né? Ele não começa no idoso. Muitas vezes a violência contra a pessoa idosa ela é o reflexo também de uma vida de conflitos, né, de situações difíceis e especialmente, eu diria, Fernando, as questões relativas ao cuidado. Porque uma pessoa idosa fisicamente agredida, muitas vezes são as pessoas mais dependentes, as mulheres, as viúvas, né? A gente já conhece um pouco o perfil da vítima, no caso da violência física. No caso da violência patrimonial, a violência em relação ao abuso financeiro pode acontecer com homens e mulheres. Pois é, a gente falou, eu perguntei para a senhora em relação à preocupação mundial. Existem exemplos, por exemplo, de outros países que já chegaram num grau de envelhecimento maior que o Brasil, que tem uma população mais idosa, mais numerosa? Alguns exemplos de algumas medidas que podem vir a ser adaptadas ou colocadas aqui no Brasil para a nossa realidade? Sem dúvida. O que a gente tem em outros países, primeiro, é lutar contra a violência como um fenômeno geral. Então, construir uma cultura de paz desde a infância até a velhice. O Brasil, ele dialoga pouco, ele agride muito, né? Então, assim, isso vale dentro das nossas famílias, isso vale na nossa sociedade. Haja vista as questões de trânsito, por exemplo, que acabam virando um drama, né? Então, as pessoas estão perdendo a capacidade de dialogar. Nós temos que melhorar muito a nossa possibilidade de ouvir divergências, né? Tudo isso está fazendo parte desse momento de violência. Agora, internacionalmente, o que a gente observa é assim, a pessoa mais velha, ela precisa circular, ela precisa participar, ela precisa ver o mundo e ser vista pelo mundo, para que ela possa ser incluída de fato. Se você quer diminuir o risco de violência dentro da casa, você deve favorecer que essa pessoa saia de casa, oferecer respiro para as pessoas que cuidam da pessoa mais velha, porque os cuidadores exaustos também podem provocar violência. Perfeito. Bom, aqui em Minas Gerais, essa discussão sobre a violência contra os idosos também chegou até a Assembleia. A Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social fez audiência pública sobre o assunto e apontou quais os tipos de violência mais comuns. Vamos ver.
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social realizou audiência pública para debater o enfrentamento e a prevenção da violência contra a pessoa idosa no Estado. Um debate urgente frente aos dados mais recentes de abusos e violações contra essa parcela crescente da população brasileira. O painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, uma estrutura ligada ao governo federal, mostra que neste ano já foram registradas mais de 71 mil denúncias de violência contra idosos. Quase 9 mil desses casos ocorreram em Minas Gerais. Ainda segundo a ouvidoria, os registros apresentam sucessivas altas nos últimos anos, com grande variedade de violações. As mais comuns são a negligência, o abandono e o etarismo, discriminação baseada na idade, e uma série de violências, como a violência psicológica, patrimonial, física, sexual e institucional, aquela praticada por instituição pública ou privada, como as cometidas em instituições de longa permanência. Carla, desses tipos de violência que foram colocados ali, que a gente começou a conversar também, violência física, patrimonial, sexual, até institucional, quais as que mais preocupam e por quê? A mais frequente de todas, aquela que é estrutural na nossa sociedade, é o etarismo, né? Que é o preconceito contra a velhice. No Brasil, ninguém quer ser, parecer ou se reconhecer como uma pessoa idosa. Porque ser idoso no Brasil diminui você. A sensação que as pessoas têm é de que a partir do momento que eu me reconheço como uma pessoa idosa, as pessoas vão considerar menos aquilo que eu falo. Então, nós temos que trabalhar muito para reduzir esse idadismo e etarismo, né? Porque o Brasil é um país que envelhece a passos largos. Então, existe até uma antropóloga, Alda Brito, que é baiana, e ela fala uma frase que é dramática, mas é verdadeira. Se você no Brasil não sofreu preconceito de raça-cor, não sofreu preconceito de gênero, não sofreu preconceito de classe social, fica tranquilo, você vai sofrer o preconceito da idade. Que loucura, hein? Né? E esse preconceito da idade, ele está na raiz da falta de investimento de políticas públicas na pessoa idosa, de achar que a pessoa idosa tem que ser cuidada como qualquer outra, sendo que ela traz especificidades. O envelhecimento traz especificidades. O envelhecimento muda todas as demandas de políticas. Então, as políticas educacionais têm que ser modificadas. Nós temos que ser educados para uma sociedade plural, inclusive envelhecida, né? Ela muda as políticas de habitação, ela muda, o envelhecimento muda as políticas de mobilidade urbana, né? Na cultura, ele interfere, e na saúde, é óbvio, né? Ele interfere em tudo. E isso tem sido negligenciado pelo poder público ao longo de décadas, né? Pois é, mas a pergunta que eu faria é o seguinte: enquanto a população estava predominantemente jovem, né, tinha-se uma preocupação com a educação do jovem, com a formação, com uma série de coisas. Agora que já se sabe, né, já temos projeções aí para 2030, para 2040, para 2050, de que essa pirâmide etária vai se modificar e o envelhecimento vai acontecer, mesmo assim, na sua opinião, os governos em nenhum nível estão preocupados com isso, ou seja, estão atrasados nesse tipo de... Estamos atrasados, Fernando, exatamente por essa fala que você acabou de dizer. Em 2030, em 2040, em 2050... Parece que está longe. Parece que está longe, a gente vai empurrando, né? A gente vai postergando o enfrentamento que o envelhecimento traz como questões sociais para a nossa sociedade, para todos nós, né? Para as políticas públicas, para todos nós. Então, quando pergunta assim, dessas todas, qual é a mais frequente, sem sombra de dúvida é o idadismo, porque ele sequer é reconhecido. Ele está tão estrutural que a gente não percebe. A violência psicológica é muito frequente, mas ela é pouco denunciada, porque para você chegar na violência física, a gente tem um termômetro de violência, a violência física é o cúmulo, né? Então, quando você chega a agredir alguém, várias outras violências já aconteceram, né? A violência patrimonial tem sido mais notada, especialmente por causa dos golpes, né? Golpes digitais, golpes em bancos, golpes de cartões, né? E as pessoas idosas acabam ficando vulneráveis. Golpes até, Fernando, assim, com vendas de medicamentos pela televisão, né, com promessas de medicamentos que não funcionam, mas que as pessoas idosas gostariam de acreditar né, e que funcionasse. E que as pessoas vão sendo seduzidas por esse tipo de
de situação, assim, é de estelionatário, mas o que a gente pode, né? Vamos falar assim, as pessoas idosas ficam vulneráveis. Então, a conversa dentro da família, a escuta em relação ao que a pessoa idosa está falando e como que ela está vivendo, tudo isso pode funcionar, né, como uma barreira para esse tipo de violência, né? Mas nós ainda precisamos avançar muito enquanto sociedade para reconhecer a pessoa idosa como um sujeito de direitos. Nós temos leis. Nas leis isso está escrito no Estatuto da Pessoa Idosa, está escrito em várias políticas, né? Mas o investimento para uma política voltada para o público idoso ainda é muito insuficiente. É disso que nós vamos falar exatamente agora. Em Minas, o dinheiro destinado às políticas públicas voltadas para o idoso, como a Carla disse, é insuficiente. Os conselhos municipais dos idosos estão presentes em apenas metade das cidades. Esses assuntos também foram debatidos aqui na audiência pública da Assembleia. Veja só. Política pública se faz com dinheiro, só que o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, que financia ações de proteção a esse público, dispõe de 20 milhões de reais. Recurso considerado insuficiente, envolvido em questões burocráticas que comprometem a execução dos valores. Alerta dado pelo Conselho Estadual do Idoso. O presidente da instituição também lembrou que os conselhos municipais estão instituídos em apenas metade das 853 cidades mineiras. O desafio é ampliar essa cobertura e que esses conselhos tenham autonomia e qualificação para atuar. É importante que as pessoas entendam que a política pública da pessoa idosa não é mais uma questão de eu tenho familiaridade ou não, eu tenho simpatia ou não. É uma necessidade urgente do Estado brasileiro. Não cabe a nós dizermos se é importante ou não é. Já passou desse grau, ela é vital. Qual que é a importância do Conselho Municipal do Idoso, principalmente num estado tão diverso e tão grande como Minas Gerais? O Conselho Municipal do Idoso, ele é uma instância onde a gente pode dialogar, colocar poder público e sociedade civil organizada para debater as políticas voltadas para a pessoa idosa. Será que a cidade está fazendo o necessário? Será que a cidade está fazendo o mais prioritário? Como é que as cidades estão lidando com o envelhecimento? E o Conselho precisa de autonomia. O que o presidente do Conselho Estadual falou é verdade. É muito fácil a gente controlar o controle social. Quer dizer, é muito fácil o Estado mexer seus pauzinhos e colocar pessoas que vão inibir a atuação do Conselho. Por outro lado, a existência do fundo faz o Conselho se tornar atraente. Mas atraente para quem? Para aquelas associações que buscam recursos no próprio Conselho. Se isso tem um lado bom, tem, mas também tem um lado negativo, que é o Conselho passar a ser só um gestor de fundos e não ser nem fiscalizador, nem propositor, nem monitorador das políticas públicas. Pois é, o presidente do Conselho Estadual falou que apenas metade dos municípios tem um conselho municipal. Seria interessante que a outra metade também tivesse. De quem que é a responsabilidade disso? Como é que isso funciona? Por exemplo, um prefeito de uma cidade que esteja nos assistindo, que queira montar um conselho municipal de idosos na cidade dele. O que ele tem que fazer? Existem materiais disponíveis que o Ministério Público já colocou à disposição de todo mundo de como criar um conselho do idoso na sua cidade. Então, isso está disponível. As cidades menores, elas vão enfrentar algumas dificuldades, porque como são poucas pessoas, poucas lideranças, às vezes a mesma liderança que está no Conselho do Idoso, está no Conselho da Criança, está no Conselho da Mulher, está no Conselho né? Porque são poucas as pessoas que, de fato, se interessam pela política. O Brasil está sendo despolitizado, né? Em termos da nossa cidadania. Então, o exercício da cidadania, ele precisa ser muito sedutor para que as pessoas se envolvam. Mas vale muito a pena que haja conselhos em todas as cidades. Eu acho que fica um convite para o Ministério Público também mobilizar mais os promotores para que os promotores cobrem dos prefeitos essa atuação. Isso seria um papel do Ministério Público, então? Seria de todos, seria de nós, da imprensa, seria da sociedade. Mas o Ministério Público tem essa atribuição legal, né, de perguntar ao Estado por que ele não está fazendo a parte dele. Pois é, exatamente essa é a próxima pergunta. Como é que a senhora avalia a participação do Estado nos 3 níveis, seja federal, seja estadual, seja municipal, nessa implementação das políticas públicas? Falta dinheiro, como foi falado ali, a senhora disse que nas leis no papel elas estão
ok, faltaria implementação dessas leis, falta fiscalização, uma coisa que a gente não falou até agora, que é a questão das instituições de longa permanência. Como é que é a opinião da senhora em relação a essas questões? Olha, falta dinheiro, eu falaria assim, o dinheiro ele precisa ser recolocado, readequado, porque nós passamos a vida inteira achando que a gente era um país jovem. Nós somos um país envelhecido. Se a gente pegar o nosso estado já está envelhecido. A nossa capital tem 20% das pessoas idosas. Não dá para dizer que você não enxerga. De cada 5 pessoas, uma é idosa. Uhum. Então, se de cada 5, uma é idosa, qual que é a resposta que eu estou dando para essa população? Hoje nós já temos mais velhos do que crianças e adolescentes. Então, é isso que eu estou falando. O envelhecimento estruturalmente, ele modifica as demandas e as respostas das políticas. Eu acho que falta, não vou falar interesse, eu acho que falta esse reconhecimento de que o envelhecimento chegou e chegou para todo mundo. Não dá mais para negar, não dá mais para falar que será em 2050. Quando chegar em 2050, nós vamos estar falando de 2100, né? Então, não é assim. Perfeito. Tá? Não. Agora, com relação ao nível estadual, federal e municipal, a resposta é muito heterogênea, porque os municípios, cada um tem a sua autonomia para agir, né? Eu não me sinto à vontade para poder falar de nenhum em especial. O Estado de Minas Gerais pode fazer mais do que está fazendo. Isso aí eu posso falar porque a gente tem o Conselho do Idoso, a gente tem a CEDESE que atua, né, voltadas para isso, mas faltam definições de coordenações relativas à política do idoso, por exemplo, na saúde. Nós não temos uma coordenação de saúde da pessoa idosa no estado de Minas Gerais, né? Então, isso poderia ser feito porque favorece o diálogo. Da mesma forma, eu penso no nível federal, a gente tem a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que existe no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, mas que tem um papel articulador. Mas em todos os ministérios, a política do idoso é muito marginal, é muito pequena, é muito diminuta em relação ao tamanho que ela deveria ser. Pois é, voltando à discussão aí para as questões específicas da violência. É difícil identificar, né? É algo complicado, quer dizer, principalmente quando ela acontece dentro de casa. Como identificar, se a gente pode ver aí com o vizinho, com o parente, com alguém que esteja sofrendo algum tipo de violência e para quem denunciar? Olha, como identificar? Esteja atento. A violência se manifesta de múltiplas formas, né? Mas se a pessoa se sente constrangida diante de outra pessoa, se existe uma conversa divergente, aparece um hematoma, por exemplo, uma vermelhidão, um roxo na pessoa, aí a filha fala, ela caiu, e ela fala, eu esbarrei, a gente já começa a duvidar, porque pode ter sido um momento de fúria, de nervosismo que aconteceu ali dentro, né? Violência patrimonial, ninguém tem o direito de ficar com o cartão da pessoa idosa, né? E infelizmente, a pessoa idosa, por não estar muito digitalizada, às vezes passa o cartão para alguém, para esse alguém sacar, e quando ela vai ver, o recurso dela vai só diminuindo porque são feitos empréstimos consignados, né, que comprometem a renda dela. Violência sexual é extremamente difícil de ser notada e denunciada. Toda violência que envolve a família, a pessoa idosa tem muita dificuldade de admitir, porque é como se ela tivesse faltosa, é como se eu tivesse educado mal os meus filhos e eu estou vivendo isso agora porque é minha culpa ter vivido isso. Então, nós temos que trabalhar a cultura local para não admitir, para não tolerar esse tipo de violência também. E no âmbito das instituições, Fernando, que você falou e eu não tive a oportunidade de comentar, a maior parte das violências que acontecem nas casas, né, onde a pessoa habita. É possível que haja violência dentro das instituições? Sem sombra de dúvida. Mas qual que é a chance de uma pessoa idosa institucionalizada denunciar? Então, quem deveria denunciar são as pessoas que trabalham ali ou as pessoas que visitam ali e percebem algum tipo de violência. Isso não acontece tanto no âmbito dos domicílios residenciais quanto nas instituições pelo medo. As pessoas têm medo de falar, têm medo de ser retalhadas.
O idoso não denuncia por medo de que a situação piore para ele. Se eu denunciando, eu já estou sofrendo violência, se eu denunciar vai ficar pior. Então, a gente precisa esclarecer as pessoas idosas, as pessoas que trabalham em instituições de longa permanência, toda a nossa sociedade, que a violência contra a pessoa idosa, ela é intolerável. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Qualquer suspeita de violência deve ser denunciada. Temos órgãos para isso. O Disque 100, você disca 100 e você é atendido e direcionado para falar, né, de quem ou como você está suspeitando. Não precisam ser denúncias nominais, você pode fazer denúncia anônima. O grande salto de denúncias que aconteceu foi porque o Disque 100 agora ele tem o WhatsApp. Você pode fazer denúncia via telefone, via WhatsApp, via sites, né? A gente tem ouvidorias municipais, ouvidorias estaduais que estão também acolhendo denúncias contra a pessoa idosa. Então, aumenta o número porque aumentam as fontes, né, que recebem esse tipo de denúncia. Perfeito. Carla, para finalizar, como é que você vê daqui para frente? Quer dizer, o jovem hoje, a sociedade como um todo, com esse tipo de discussão que a gente está tendo, a gente caminha para um respeito maior com os idosos, a gente caminha para uma queda no etarismo, já que o etarismo está sendo mais falado, está sendo mais tratado hoje, ou a gente ainda tem aí um longo caminho a percorrer? E o que fazer para justamente diminuir esse preconceito e aumentar, vamos dizer assim, a tolerância e o respeito com os idosos no Brasil, que está envelhecendo a cada dia? Eu acho que é reconhecer que nós somos seres envelhecentes. Nós todos estamos envelhecendo o tempo todo. E quando chegar a nossa vez em que a gente se descobrir com 60 anos, puxa, fiquei idoso? Não, você levou 60 anos para ser idoso. Então a velhice não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ela é construída com base em quê? No acesso a direitos. Se eu quero envelhecer bem, eu tenho que buscar acesso a direitos para todos desde a infância. Né? Ninguém pula etapas, a gente não fica velho da infância, não. É da infância, eu tenho que chegar a uma adolescência com oportunidades, eu tenho que chegar a uma juventude sem violência, né? Com oportunidades de crescimento, eu tenho que chegar à minha vida adulta, tendo a oportunidade de construir a minha família com uma habitação legal, com mobilidade urbana. Então, são direitos para todos que vão garantir uma velhice melhor. Agora, como lutar contra o etarismo? Eu diria que a gente tem que ser antirracista, a gente tem que ser antietarista, da mesma forma, né? Porque a velhice interessa a todos nós. Uma velhice com dignidade interessa a cada um dos nossos cidadãos. Não dá para a gente pensar que a gente não tem data de abate, a gente não é frango, sabe? Assim, a gente vai ter vida até o final e eu quero dignidade até o final, né? E quando eu morrer, eu quero deixar como legado ter feito uma sociedade melhor. Eu acho que esse é o nosso convite para todos, né? Para os jovens e para os velhos. Carla, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bom, e o Panorama fica por aqui. Nós conversamos hoje sobre a violência contra os idosos no Brasil. Os principais trechos dessa entrevista você acompanha no podcast do Panorama, no site da Rádio Assembleia ou nos principais tocadores de áudio. E a TV Assembleia agora também está no Instagram. O endereço é @TV Assembleia Minas. Muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo programa.